Eu queria saber de você, eu queria que você traçasse esses paralelos pra gente, entre a comunicação, a mídia, que hoje é muito acusada, a mídia golpista, a mídia que manipula, frente a um episódio ocorrido em 89, quando da disputa presidencial entre o Lula, esse que é hoje o ministro, empossado ou não, Tá certo, Não, ministro. Luiz Inácio Lula da Silva, Ministro pendente. independente, e o Fernando Collor de Mello. Aquela crítica à edição que teria favorecido ao Collor e essa acusação de que a mídia golpista olha com olhos tendenciosos para os assuntos. Eu queria te ouvir comentando a respeito disso. Bom, naquele momento, se você quiser retroagir, da eleição do Collor, né? Evidentemente houve um debate, aquele último debate entre o Lula e o Collor, que ocorreu na TV Bandeirantes. Aquele debate foi a primeira coisa que ocorreu, é que o Collor foi preparado para aquele debate e eu fui o responsável por essa preparação. Havia um confronto do bom moço, bonitão até o nosso Collor, e ali eu dei um jeito na gravata dele, soltei a gravata dele, despenteei o Collor, joguei umas gotinhas de glicerina, ele ficava um pouquinho suado para fazer aquele enfrentamento com o Lula, que era na verdade, o sapo popular, né? Então, essa ajuda que foi dada ao Collor foi um pedido do Dr. Roberto Marinho. E ele era defensor do Collor, não por uma questão de ideologia, ele realmente acreditava no Collor. Acho que todos nós acreditávamos no Collor. Ele era um moço, o jovem que podia revolucionar a política no Brasil, como de fato em alguns pontos ele o fez. De forma que essa foi a primeira participação com relação ao Collor. A segunda foi que o Dr. Roberto pediu para a redação que fizesse uma edição correta do debate, não favorecesse o Collor nem o Lula. Isso não foi um pedido do Dr. Roberto. Mas sabe como é que é? O dono sempre, quando ele fala, há uma certa preocupação em atendê-lo. De forma que a redação, ao fazer um exame disso aí, teve o cuidado de dar uma colocação que favorecesse o Dr. Roberto. Mas, de repente, alguém lá da redação, um pouco mais lulista, fez uma edição favorecendo o Lula. O Dr. Roberto, quando assistiu aquela primeira exibição no ar, realmente o Collor havia ganho o debate. Então, mas a primeira exibição que foi ao ar favorecia o Lula. O Dr. Roberto se irritou violentamente com isso e pediu para que fosse reeditado. Aí aconteceu exatamente o oposto. Quer dizer, o Collor havia ganho, diz o Armando Nogueira, de 2-1 e apareceu no ar de 7-1, como a Alemanha e o Brasil, né? E aí foi uma coisa realmente terrível. Eu estava em Angra junto com a Armando Nogueira, nós demos um susto com a edição. A primeira edição foi no Jornal Hoje, e essa segunda edição super editada foi no Jornal Nacional. Eu não acredito que essa edição tenha feito tenha tido algum efeito no resultado da eleição, porque o debate ao vivo na Bandeirantes naquele dia, em rede com as outras emissoras, tinha dado 67% de audiência. E depois, quando foi a edição no Jornal Nacional, ela tinha dado 42% de audiência. De forma que o debate ao vivo foi assistido por mais pessoas do que a edição que foi posteriormente. De forma que eu não acredito que isso tivesse influenciado no resultado da eleição. Mas, de qualquer maneira, não é um procedimento correto. Sim. Tanto que, depois dessa edição, foi adotado na TV Globo o critério de nunca mais se mexer em se editar nenhum debate. Porque você interpretar numa edição de 10 minutos o que aconteceu numa edição ao vivo real de 2 horas, é uma coisa impossível de você fazer com precisão isso aí. Então, mas foi realmente um acidente de percurso.